É um grande prazer poder conversar sobre um assunto apaixonante, né, que é a autocura, o efeito placebo. E por que isso é tão interessante? Porque eu vejo que nós seres humanos, nós já nascemos com um programa já pronto de autocura, mas na região aqui ocidental, vamos dizer assim, onde o homem mais moderno, nas civilizações mais modernas, nós esquecemos isso, nós não aprendemos a usar o nosso poder da autocura. E é o momento agora das pessoas pararem e olhar para si mesmo e descobrir de novo o quanto que é lógico, o quanto que está correto pensar que nós somos seres muito completos. E pense aqui, ó, algumas coisas muito básicas eu quero que vocês venham comigo. Primeiro, quando você tem um problema, vamos pegar um problema bem simples, tá? Por exemplo, você espeta o dedo num espinho de uma rosa. Naquela hora dói, você vai, geralmente a pessoa chupa, né? Chupa, ou lava, ou passa alguma coisa, ou não passa nada. Isso com o tempo, ele vai cicatrizando sozinho. Talvez no dia seguinte, 24 horas depois, pode ser que nem apareça mais o buraco, ou 72 horas, ou um pouco menos, 48 horas, mas no máximo 3 dias, você não tem mais nada ali, a não ser que tenha infeccionado. Mas olha que coisa interessante, gente. Essa história aí do apertou o dedo lá, machucou o dedo, para que o seu dedo, primeiro, pare de doer, segundo, cicatrize, tem um processo altamente complexo em que há a intenção do teu organismo, vamos dizer assim, de, primeiro, sinalizar onde está o problema, porque houve uma lesão, furou a pele. Se furou a pele, invadiu o meio interno. Esta lesão, ela cria, naquele momento, naquele lugar, sinalizadores que são ligados ao nosso sistema imunológico. O sistema imunológico está para nos defender, ele existe para nos defender. E aí, essa sinalização avisa que tem uma lesão e leva para esse lugar mais sangue e mais substâncias. Essas substâncias, elas fazem um processo inflamatório no local, que é como nós vamos corrigir a lesão, através de um processo inflamatório. Então, inflamação é bom, ela não pode ser crônica, nem de baixo grau, nem as inflamações que não melhoram nunca. Mas se for uma inflamação aguda, é para resolver um problema. E, pasmem, no momento que chega a hora certa que o problema está sendo resolvido, a outra sinalização que vai lá, finca lá e diz, ó, agora vamos reparar. E aí vem a reparação, que é a segunda fase da inflamação. Então, limpa, arruma, repara, tudo de novo, e a tua pele está íntegra novamente. E você não precisou nem pensar nisso. Por quê? Porque o teu sistema de autocura funciona. Ele está lá para te ajudar e para deixar você em ordem. E nós somos seres tão maravilhosos que nós produzimos a substância certa, na hora certa, no lugar certo e sem efeito colateral. Então, nós temos uma fábrica fantástica de drogas, de medicamentos no nosso corpo, à nossa disposição. E isso é tão maravilhoso que, por exemplo, você está chateado com alguma coisa, fica sem graça, imediatamente alerta no teu cérebro e você produz um neuropeptídeo no teu sistema, no hipotálamo, que é o sistema límbico, que é onde vai determinar as tuas emoções. E se você ficar mais do que 45 segundos, presta atenção, é menos que 1 minuto, se ficar mais que 45 segundos pensando e sentindo a mesma coisa, criou o neuropeptídeo. Isso pode ser porque você não está legal, mas isso pode ser porque você está feliz.
E o neuropeptídeo, que, aliás, de acordo com Deepak Chopra, no livro dele, A Cura Quântica, ele chama que o neuropeptídeo é um pensamento materializado. Olha que lindo isso, gente. O neuropeptídeo é um pensamento materializado, ou seja, é matéria, porque criou um peptídeo, que é uma sequência de aminoácidos, que tem uma informação. E é uma informação para que o teu corpo, onde tiver receptor daquele neuropeptídeo, saiba o que você pensou e sentiu por mais de 45 segundos. Por que por mais de 45 segundos? Porque você, mais de 45 segundos, prestou atenção. Tudo que você pôr atenção é importante para o teu corpo. Então, a tua mente, que é a mente subconsciente, junto com a mente consciente, ela cria as condições para que o corpo responda. Então, tudo é uma resposta do nosso corpo, do nosso organismo, das nossas células, ao que a gente pensa e sente. Não é maravilhoso isso, gente? Agora, onde que está o nosso sistema de autocura? Ele está espalhado no corpo inteiro, mas ele tem uma direção, tem um foco, que é dado pela nossa mente subconsciente, ok? Prestem bem atenção nisso. A mente subconsciente é aquela mente poderosa, capaz de trabalhar com milhares e milhares de informações por segundo. Enquanto que a nossa mente consciente é só 5% da nossa mente, é aquele pedacinho assim que é focado, consegue lá umas 2.000 informações por segundo, mas ela presta mais atenção assim, ó, o que eu sou, quem eu sou, para que eu quero, onde é que eu vou passar as férias, mas eu tenho que lembrar que eu esqueci a janela aberta. Isso é a minha mente consciente. Mas a mente subconsciente é a mente que mantém a gente vivo, é a mente que nos protege. E aí é que mora o perigo, porque também é lá que nós guardamos as nossas crenças. E as crenças têm tudo a ver com o que a gente está conversando. Nós temos um sistema pronto de homeostase, que é o nosso sistema de autocura, em que nós conseguimos nos autocurar de tudo. Pode acreditar que é de tudo mesmo. A gente só não cura mais porque a gente não acredita. Entenderam? E eu usei a palavra certa. Acreditar, ou seja, crenças. E é no mesmo lugar e no mesmo ambiente da mente subconsciente que nós temos o nosso sistema de autocura e o nosso sistema de crenças. E aí é que dá os tilt, vamos dizer assim, onde dá a confusão. Porque aí nós não temos a crença de que somos capazes de nos curar, porque nós fomos recebendo essa ideia ao longo da vida. Lá, quando a gente nasceu, nos primeiros 5 anos de vida, 6 anos de vida, no máximo 7 anos de vida, nós éramos esponja. Nós captávamos todas as informações e a gente não tinha crítica. Então, ia criando os programas. Então, esses programas de autocura, assim como o programa de como eu me comporto na sociedade, assim como o programa, todos os nossos programas, eles são automáticos lá dentro, mas eles vão sendo incorporados ao longo do tempo por alguma coisa. A principal delas é o início da vida, onde a gente não tinha crítica. Mas nós também incorporamos programas depois, quando a gente foi crescendo, foi ficando adulto. Tem 2 coisas que fazem entrar uma crença na gente. Uma emoção muito forte, então uma situação com alta frequência, uma situação com uma emoção muito poderosa, muito forte, que pode ser ruim, pode ser bom. Lembre que a nossa mente subconsciente, ela não é crítica, não é ela que tem a crítica. Ela não faz crítica. Ela incorpora e faz andar, faz o negócio andar. Através dos biofótons, por exemplo, ela faz todo o metabolismo funcionar. Nosso corpo inteiro, gente, nós temos mais de 50 trilhões de células. Preste atenção, nós somos um ser tão complexo e maravilhoso, feito de células, que é a unidade do nosso corpo. São mais de 50 trilhões. Em torno de 75 trilhões, entre 50 e 75 trilhões de células. Trilhões de células.
Cada uma das nossas células funciona como um ser à parte, só que todos juntos funcionam ao mesmo tempo para fazer o nosso corpo funcionar bem, né? Como que mantém esse metabolismo? Como que faz cada uma das trilhões de células? São 100 mil atividades metabólicas por minuto. 100 mil. Por cada um dos 50 trilhões de células. Como que a gente consegue que isso tudo entre em acordo, que tenha uma unidade, que funcione bem, que faça tudo dar certo? Porque nós temos um sistema de biofótons, que é na velocidade da luz, né? Biofóton, o fóton é a partícula de luz. E nós produzimos biofótons através da nossa capacidade, né, do DNA. O metabolismo do DNA, por exemplo, a informação que nós temos no DNA produz biofótons. Então, o que na verdade nós temos para manter o nosso corpo funcionando bem? Informação. Biofóton carrega informação. É onda, é luz. Mas uma informação na velocidade da luz. Por isso que tudo funciona. Então, preste atenção. Quando a gente pensa na matéria, o átomo que transforma em molécula, que faz a célula, que é a unidade do corpo material, o corpo físico, muito antes disso, nós temos energia. E nós somos feitos dessa energia colapsada em matéria. E essa energia, ela se mantém ativa no nosso organismo, passando informação de uma célula para outra. Então, as nossas células, elas são capazes de se comunicar através de substâncias que nós produzimos, e aí nós produzimos substâncias como os neuropeptídeos, que eu falei, que faz lá no hipotálamo e vão para todo o nosso corpo, e onde tiver um receptor que tem a mesma vibração do neuropeptídeo, que entrar em ressonância, esse neuropeptídeo vai encaixar e vai fazer uma informação para essa célula, que é mais duradoura do que um pensamento que dura 6 segundos. Né? O pensamento dura de 6 a 7 segundos. Então, se você tiver uma emoção, um sentimento associado a um pensamento, você faz o pensamento durar mais tempo. Se passou de 45 segundos, prestou atenção. Se prestou atenção, o foco leva atenção, foco e intenção. Então, isso é importante para mim. A nossa mente subconsciente já mostra a importância. Esse neuropeptídeo sai do nosso sistema límbico e vai para qualquer célula que tenha receptor. Por que isso? Porque o corpo tem que saber e tem que se manter respondendo à informação do nosso cérebro, que foi, na verdade, programado pela nossa mente. Deu para entender isso? Então, recapitulando, o nosso sistema de autocura é algo que a gente nasceu com ele. Nós somos capazes. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Você cai e quebra a perna. Se ela estiver retinha, que não ficou fora do lugar, né, se ela ficou assim, é só fazer repouso que a perna vai grudar sozinha. Nós não fizemos mais nada, a não ser botar uma tala, um gesso, e espera que corrige. Leva uns 35, 40 dias, mas corrige. Este é o nosso sistema de autocura, que serve desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa. E se nós somos capazes de cicatrizar um osso quebrado, que é tão difícil, se você pensar o quanto que precisa para um osso cicatrizar, se nós somos capazes de cicatrizar um corte, um furo no dedo, se nós somos capazes de curar uma infecção, por exemplo, o próprio Covid que está aí, né, a infecção causada por SARS-CoV-2, que está todo mundo apavorado na pandemia. Gente, é um vírus. Não existe antibiótico para vírus, não existe nada que mate esse vírus, a não ser o sistema imunológico. Tudo o resto que nós estamos fazendo, tudo que o nosso sistema de saúde faz, tudo que os serviços fazem é manter a pessoa viva e tentar fazer com que haja uma reação do sistema imunológico para conseguir se livrar do vírus. Então, no fundo, quem que está curando esse vírus? O nosso sistema de autocura. Nós, seres humanos, com o nosso sistema de autocura, nós nos defendemos e nos curamos de doenças em geral.
vírus, bactéria, fungo, tudo. Quando é que a gente não consegue isso? Quando a gente está com problema. Quando o sistema está atrapalhado. E há uma coisa básica para que funcione o sistema de autocura: nutrição celular. Se a tua nutrição não é boa, se você tiver com subnutrição, aí você já não consegue dar conta. Como é que vai fazer, por exemplo, consertar um osso quebrado se você não tiver os minerais necessários? E eu não estou falando só do cálcio, que o cálcio é importante, mas não é o mais importante. Ele tem maior quantidade, mas não é o mais importante. Nós também precisamos de magnésio, de zinco, e nós precisamos do fósforo para fazer o paratormônio funcionar. Então, você vê que é tudo muito complexo, mas tudo funciona direitinho. É só a gente não atrapalhar e dar comida. Se você der informação, se você der alimentação, nosso corpo funciona perfeitamente bem. É claro que a gente tem que parar de atrapalhar ele, né, gente? E aí vocês vão me dizer, mas o que o efeito placebo tem a ver com isso? E agora eu vou complementar aqui, e aí vou abrir para vocês me fazerem as perguntas que vocês quiserem, tá? Olha só, o efeito placebo nada mais é que o despertar do nosso sistema de autocura, através de uma crença. Então, efeito placebo é a resposta que o nosso organismo faz benéfica, placebo é benéfico, a uma crença de que eu vou me curar. Quem é que está fazendo a cura? O meu sistema de autocura, ou o sistema de autocura da pessoa. Então, efeito placebo é a crença de que aquilo que aquela pessoa está fazendo é o que está curando. Quando, na verdade, quem está curando é o seu sistema de autocura, que já existe, que já está lá, mas que estava bloqueado e que desbloqueou por causa da crença. Vou dar um exemplo melhor. Aliás, existem muitos exemplos, né? Inclusive na literatura, as curas espontâneas são consideradas curas de um tipo de placebo. As curas espontâneas, bom, duas coisas eu quero falar aqui. Uma, as curas espontâneas, elas são curas consideradas na medicina convencional como espontâneas, ou seja, aconteceu sozinho sem fazer mais nada. Geralmente são curas de doenças graves, porque não se considera uma cura espontânea quando cura de uma gripe. Mas é uma cura espontânea, né? Tem gente que fica gripado, estou falando aí de qualquer vírus, inclusive desse novo aí, do coronavírus novo, as pessoas ficam gripadas, não fazem absolutamente nada e se curam sozinhas. O que é isso? Autocura. Não é uma cura espontânea? É, mas a medicina convencional, ela considera curas espontâneas só quando as doenças são muito graves. Então, uma cura espontânea de uma doença autoimune ou de um câncer, né, de uma lesão muito grave, a gente já tem alguns casos maravilhosos aí, né, eu até já tive o prazer de ajudar a fazer protocolo no caso de um acidente gravíssimo, recente isso agora, mas eu tenho vários aí nesses anos todos que eu trabalho com isso. A gente teve um caso muito interessante de um senhor de uns 40 e poucos anos que sofreu um acidente e fez perfuração de pulmão e fraturas não completas, fraturas parciais de 2 ou 3 vértebras da coluna cervical, não, da coluna torácica. Então, coluna e fez fratura de costela e perfurou o pulmão. E ele estava muito mal, mas muito mal mesmo. E aí, sabe o que a gente fez? Eu trabalho com florais, né, os florais quânticos, que são, na verdade, fórmulas florais. Aliás, este livro aqui, né, o Sistema Floral de Ação Quântica, é um livro que eu escrevi em cima de cada uma das fórmulas florais desse laboratório, que tem uma tecnologia especial, que é a tecnologia Quantum Health, e que são informações que as nossas células recebem e tem uma resposta maravilhosa. Então, nós pegamos florais em gel e a família, como ele estava muito mal e no local onde ele estava internado, eles disseram que então tudo que eles podiam fazer eles tinham feito e ele não estava respondendo.
Então, a família foi autorizada a ficar 24 horas com ele, tinha alguém da família. E eles levaram os géis, a gente tem esses florais em gel e gotas. Alguns têm gel e gota, alguns são só gotas. E eles começaram a passar na planta do pé, né, para não ter nenhum problema que atrapalhou o que estavam fazendo lá, né, com os cuidados do paciente. E na planta do pé eles começaram a passar 4 fórmulas florais: Oxiflower, Respirium, Corretor Enérgico e Petros. Não, Sinapso. Essas 4 fórmulas. E aí foram passando as formulazinhas, de meia hora, de hora em hora, e começaram a passar assim frequentemente. Foi permitido na UTI. E ele estava muito mal. Naquele dia ele estava muito mal. No dia seguinte ele estava melhor. Inexplicavelmente, entre aspas, ele estava muito melhor. No terceiro dia, ele estava tão bem, que ele começou a tentar respirar contra o respirador. No quarto dia, eles começaram a tentar tirar o respirador e conseguiram desmamar o respirador. No quinto dia, ele abriu os olhos, saiu do coma, e no sexto dia, ele estava no quarto do hotel, no quarto do hospital. Em 10 dias, ele estava em casa. E foi considerado no hospital uma cura espontânea. Como assim espontânea? Entenderam? Na verdade, o que aconteceu foi que ele precisou de, né, ele estava mal, ele precisou de um estímulo, um impulso de energia, que foi o que os florais deram, para que ele se autocurasse. Então, a segunda coisa que eu quero falar é isso. O placebo, que seria uma coisa de fora, que não tem princípio ativo e não tem comprovação, entre aspas, de nada, ele é um estímulo para que o sistema de autocura funcione. Entenderam? Então, quando você usa florais, homeopatia, e as pessoas dizem assim, isso é placebo. Não é placebo. Isso são energias e informações que vão chegar nesse sistema de autocura e vão estimular para que ele funcione. Porque aquela fábrica fantástica de fazer todas as substâncias que nós precisamos, a gente produz substâncias que dão energia, a gente produz substâncias que funcionam como verdadeiros antibióticos, a gente produz substâncias que funcionam como, por exemplo, que diminuem dor, né? A gente produz substâncias anti-inflamatórias, pró-inflamatórias, reparadoras. Nós produzimos tudo. Nós ainda produzimos diurético. Como é que você pensa que a gente faz xixi, né? Nosso rim funciona como? Entendeu? Nós produzimos diurético, nós produzimos o antidiurético, né? Que é o hormônio antidiurético. A gente faz tudo. Tudo o nosso corpo faz de uma forma perfeita. Então, quando a gente fala do efeito placebo, nós não estamos falando nada mais, nada menos do que o nosso sistema de autocura sendo ativado através de alguma coisa que, na medicina convencional, eles consideram como placebo, entendeu? E o que é o nocebo? É exatamente o contrário do placebo. O nocebo é aquilo que faz mal, porque a pessoa acredita que aquilo faz mal. É uma crença incutida dizendo assim, este negócio aqui me faz mal. A gente tem aí também a possibilidade dos nocebos, que seriam, então, alguma coisa inerte, que não faria mal, mas aquela pessoa acredita que faz mal. A gente geralmente usa aí exemplos como o caso daquele voodoo, né, que é uma crença popular de ilhas ali perto de Porto Rico, aquela região ali. Existe a ideia do voodoo, né? Eles fazem um bonequinho e eles mandam o bonequinho com um alfinete lá enfiado em algum lugar, e a pessoa que acredita e recebe, ela pode estar, então, criando exatamente o oposto, né, do placebo, ou seja, criando uma doença, uma dor, alguma coisa, em função de acreditar que aquilo pode fazer mal. E um exemplo apenas para vocês ficarem alertas. Tudo que acontece depende de como você, a pessoa, interpreta o que acontece. Lembrem disso. A nossa mente, ela é maravilhosa, fantástica.
e ela também é influenciada por aquilo que você acredita. Então, são as crenças. Então, quando as pessoas falam de crenças, essas crenças é que são as crenças que a gente chama, elas podem entrar, então, dentro da nossa mente subconsciente, ou por uma forte emoção, ou pela repetição. Essa é uma outra forma de você ter crenças. Por exemplo, vou botar uma crença comum aqui, né? As mães têm mania de fazer crença na cabeça das crianças, porque elas dizem assim: cuidado com o frio, quando você, né, sai aí sem casaco, leva o casaco, porque se fizer frio e você estiver sem casaco, você vai ficar gripado. Isso pode ser uma crença, gente. A pessoa não leva o casaco e fica pensando, puxa, agora eu vou me gripar porque estou sem casaco. Porque acreditou pela repetição muitos anos da mãe, né, a vozinha da mãe lá, né, como é que você escova o dente toda noite? Porque a vozinha da mãe ficou, escova o dente, repetição, você cria hábitos pela repetição, você pode criar crenças pela repetição, a repetição da sociedade, da escola, da igreja, da mãe, do pai, da família, né, as repetições, as situações que acontecem repetitivamente, você tem um namorado e se deu mal com o namorado, aí o segundo namorado você se dá mal de novo, você começa a ter repetição de relacionamento ruim. Você pode criar uma crença, né? E aí você tem que fazer alguma coisa para mudar essa crença, porque senão você acaba perpetuando e chamando por informação e ressonância, você vai chamando a vibração da mesma frequência e começa a ter relacionamentos ruins. É um exemplo. Tá? Tudo tem a ver com o que eu estou falando aqui, gente, que é a autocura. É o nosso sistema fantástico, maravilhoso, capaz de nos curar. E a gente tem tantos casos, mas tantos casos, né? Tantos casos maravilhosos, mas ninguém se cura sozinho mesmo. Quando você fala, não, a autocura cura, sim, mas quando tem uma doença grave, não é assim, agora eu vou me curar, puf, me curei. Não, você precisa ter você precisa entrar num processo de autocura. Vamos lá. Isso também é importante. Você precisa entrar no processo de autocura, porque você precisa ter algumas características e criar algumas técnicas para que você desenvolva a real autocura. Gente, isso é muito legal e muito apaixonante, eu já falei muito aqui. Eu só quero dizer para vocês que eu tenho um curso de Despertando a Sua Capacidade de Autocura na Escola Internacional de Desenvolvimento. Se vocês quiserem, acesse www.e de e-learning, né? e-eid.com, tá? Essa escola, eu tenho uma parceria, eu lá tenho várias pós-graduações que eu desenvolvi, vários outros cursos, o meu curso de florais, dos florais quânticos está lá, nós temos uma pós-graduação Lato Senso, que é em cima desses florais, terapia vibracional quântica, está lá disponível, tudo tem certificação do MEC, a gente tem toda essa parte extremamente, vamos dizer assim, formal, educação científica, a gente só trabalha com cursos inovadores, mas todos dentro do Ministério da Educação, com esse embasamento, porque eu acredito nisso, eu acredito que a gente não pode ficar só no curso livre, nós temos que ter a certeza de que estamos fazendo ciência nesse país, ok? Então, lá eu tenho biologia quântica, eu tenho os florais, que é o sistema floral vibracional, eu tenho o curso de autocura, tá? Despertando a capacidade de autocura, e nós temos duas pós-graduações, uma delas é teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida, que vai entrar no ar agora dia 16, nós estávamos com ela só em Portugal, nós lançamos em Portugal ano passado, e agora ela está aí para o Brasil, e a gente também tem o Terapia Vibracional Quântica, que é o curso completo sobre usar a ciência quântica
aplicada à saúde através das terapias florais quânticos. Enquanto que as teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida é usar o conhecimento, o empoderamento pelo conhecimento, para você criar a sua capacidade de qualidade de vida, saúde, por uma opção sua de empoderamento através do conhecimento. Então, esses cursos todos estão disponíveis, estão aí, e eu vou abrir aqui para as perguntas, ok? Ok, sim, doutora. Tô passada com essa aula, super assim, linear, coerente, muito boa. Muito obrigada, Duda. Mas Perfeito, assim, doutora Rosângela. formidável. Até se me eu fui anotando aqui, tá? Até se me permite, eu fiz até um esqueminha, porque como a doutora chegou falando da crença, eu atropelei a Selva. Se a Selva ia perguntar, vai ficar depois, Selva. Eu fiz até um esqueminha de como a doutora começou com a crença, e que realmente é necessário, é um tema muito importante para a gente olhar, e aí até chegar no placebo, né, fez uma lógica aqui na minha cabeça, e aí, como eu falei, eu escrevi o seguinte: eu ouço, alguém me fala algo, né, e aí eu não estou nem levando se é bom ou se é ruim o que me fala, se aquele é bom fazer isso, é bom pular corda, é bom fazer polichinela, não estou nem levando se é bom ou se é ruim. Então, alguém me fala algo, eu ouço, aí tem aqueles minutos, né, que a doutora falou, aí eu ouvi, pensei, senti, emocionei, acreditei. Já faz parte do meu sistema. Bem sucintamente, é isso que eu entendi? Exatamente, só que para que isso vire uma verdade, ele tem que ter ou autoemoção ou repetição, entendeu? Então, cada 45 segundos, você cria um neuropeptídeo que faz com que as células recebam essa informação. Mas ela se mantém como uma crença se você tiver repetição. Então, vamos lá. Todos os dias você acorda de manhã e pensa assim: minha vida é horrível. Todos os dias você acorda de manhã e pensa: minha vida é horrível. O que você está fazendo? Pela repetição, está transformando a sua vida numa coisa horrível. Porque você todos os dias cria neuropeptídeos que vão dizer para o teu corpo que está tudo ruim. Entendeu? Aí você vai entrar numa onda de coisas ruins que vão acontecer com você porque você está perpetuando uma crença. Agora, ao contrário, se você está super bem e de repente acontece uma coisa horrorosa, vamos pegar, por exemplo, um acidente, né, que é então está indo para o trabalho e tem um acidente horrível, você sofre o acidente, você vai parar no hospital, pode ser que você crie uma crença naquele momento que é ruim ir para o trabalho, você não quer mais ir para o trabalho, você fica com pânico para ir para o trabalho, porque houve uma emoção muito forte de um fato muito ruim que aconteceu, que criou a crença imediatamente. Então, ou você faz por repetição, ou faz por forte emoção. Mas, até os 7 anos de idade, as crenças são criadas pela influência externa. E, doutora, então, Ótimo. resumindo, né, porque você sabe que existe aquela questão do observador quântico, né, tudo que a gente observa se manifesta. Então, você está aqui, na verdade, frisando isso novamente, obviamente, sobre outro aspecto. Então, assim, se a gente tivesse que achar o culpado, não vamos dizer culpado, né, mas, enfim, um vilão, seria o nosso pensamento? Então, vamos lá. O que é o pensamento? Então, o pensamento, ele se forma na nossa mente em geral. O programador do pensamento é a mente. E ela é uma mente consciente, capaz de fazer um pensamento consciente. Mas você pode gerar também energia de pensamento na mente subconsciente e não ser conscientemente entendido, ok? Então, vamos buscar agora, para entender melhor essa coisa de mente, de pensamento,
Vamos pegar a ideia do Amit Goswami, no livro dele, O Médico Quântico, tá? Então, ele diz o seguinte, existe uma causação descendente, onde, primeiro, nós temos uma mente capaz de criar tudo, uma consciência universal, que é assim que ele chama, que é a mente criadora de tudo, a energia criadora de tudo, ou Deus, como eu gosto de pensar, pela minha concepção espiritual, mas pode se chamar de outra coisa. Então, a gente teria essa energia criadora de tudo, que tem consciência, que tem coerência, que tem lógica. A partir dessa energia criadora de tudo, para criar ser humano e nós sermos um ser com um corpo físico, nós precisamos sair dessa energia, porque tudo é criado a partir dessa energia, já que, de acordo com a ciência atual, acreditamos que tudo veio da mesma energia do Big Bang, já que tudo vem de lá, né? O Big Bang era o quê? O universo, este universo que nós estamos hoje, nós acreditamos que é isso que está aqui, né? É um universo que se criou há 13,7 bilhões de anos atrás, de uma expansão de energia. Então, tinha primeiro uma energia concentrada. Essa energia foi expandindo e, conforme expandiu, primeiro teve luz, depois teve subpartículas, depois teve as partículas, aí criou os átomos, aí criou tudo que for matéria a partir do átomo, que é o mesmo átomo, que é o mesmo que nós temos no nosso corpo, átomos, né? Então, o que tem no universo? Energia e matéria, mas a matéria é uma parte da energia, é formada da energia. Então, essa energia criadora de tudo, ela é como se tivesse um campo de energia capaz de criar ser humano, que a gente pode chamar de supramental. Então, de acordo com essa visão que o Amit Goswami sintetizou no livro dele, que ele pegou de muitas culturas e de muitas civilizações até antigas e perdidas ou não, mas essa coisa toda aí, né, de tudo que a gente tem de conhecimento hoje, pode se botar dessa forma, que é muito lógica. Então, a gente tem esse campo quântico, esse campo de energia sutil, muito sutil, que seria o que vai criar ser humano. Então, toda a raça humana está derivada desse campo, que é a primeira parte que se desprende, vamos dizer assim, nunca desprende totalmente, mas é uma parte que vem da energia criadora de tudo. E é o que a gente chama de corpo supramental. Esse corpo supramental está nele a informação básica de ser humano, que é a racionalidade, a razão. É lá que está. Por que está lá? Porque os outros seres parecidos conosco, não humanos, que são os animais, né? Eles não têm essa parte. Então, essa parte, ela tem que estar num campo de energia, de informação que só cabe para nós. Então, a razão está lá. E é algo que nós todos temos. É lá que vão estar os arquétipos também, prestem atenção nisso. Porque os arquétipos, que vão aparecendo, né, em todas as civilizações, eles vão criando uma identidade dentro de um campo de informação. E é esse campo que vai estar disponível para todo ser humano acessar. Aí é lá também que o Amit Goswami determina que está a receita básica. É uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, um fígado, 2 pulmões. Então, a receita básica de fazer ser humano. Por quê? Porque todos os seres humanos são iguais. Todos nós temos a mesma estrutura. Então, a receita básica está lá, nesse corpo chamado corpo supramental, que ele é simplesmente usado por toda a raça humana. Então, ele é compartilhado. Mas para mim ser eu, Rosângela, e cada um de vocês ser o que vocês são, tem que haver também uma espécie de individualização.
Então, é aí que entra a questão da mente. Então, a mente, ela é o primeiro corpo criado para individualizar cada um de nós. Olha que coisa mais fantástica que é isso. E muito lógica. Por quê? Porque é a mente que nos dá o significado. Como é que eu sei que eu sou Rosângela? Porque eu tenho uma mente que diz que eu sou Rosângela. Então, a mente, ela dá o significado para a pessoa. Quem eu sou, o que eu sou. E é este significado que começa a reunir energia suficiente para que esta mente, então, ainda energia sutil, porque pensamento é uma energia sutil, e é aí que ele se cria. Então, o pensamento, ele é nesse corpo mental, é ali que ele programa, o pensamento é programado ali. Mas ele não consegue executar nada, porque é sutil, é uma quantidade de energia muito efêmera. Então, precisa condensar a energia. E aí a gente tem o nosso corpo vital. O corpo vital é a condensação da energia, aí sim criando a informação genética, porque é no corpo vital que nós temos uma coisa chamada campo morfogenético. O campo morfogenético, ele começa no corpo supramental, mas ele se condensa no corpo vital. De quem é a ideia do campo morfogenético? De Rupert Sheldrake. Lembrando que Rupert Sheldrake reuniu informação para criar essa teoria, que ele comprova através do estudo de vários animais. Ele é um biólogo que criou, então, e determinou, e, aliás, ele tem uma consciência e uma ciência, né, bem definida. Então, os campos morfogenéticos, eles estão no corpo vital, porque é onde nós vamos fazer as formas. E no corpo vital é onde nós temos energia de vida, de capacidade de se transformar em corpo físico. Ali que nós temos a nossa força vital. E é ali que nós vamos ter, então, a informação genética. Então, o campo morfogenético está, basicamente, neste corpo vital. E aí, do corpo vital, com a forma determinada, porque nós vamos juntar a informação junto, né, com a nossa informação genética, é que vai se condensar finalmente e colapsar no corpo físico. E o nosso corpo físico é a escolha de todas as possibilidades que nós tínhamos no nosso corpo vital, vai acabar virando o corpo físico, que aí já fez a escolha. Aí já fez a escolha. Lembrando sempre que a forma está no campo de informação chamado corpo vital. E eu vou chamar essa atenção de vocês pelo seguinte, porque como é que eu sei que eu vou consertar aquele osso que quebrou? Porque a forma está fora do corpo, ou no espaço etéreo que está no nosso corpo físico, mas dentro de um outro corpo de energia, que é o corpo vital. E por que isso importa? Isso importa porque a única explicação lógica de nós pegarmos uma coisa estragada no nosso organismo e transformar numa coisa boa é nós termos essa informação em algum lugar. E não pode ser na cópia da célula, porque a célula estragada, né, vamos pegar aí um câncer, uma doença autoimune, uma mutação, ou até uma perna quebrada. Se a célula, para ser regenerada, para ela replicar, ela vai replicar com a mesma informação da antiga, da que está estragada, ela vai replicar a doença. Mas como que a gente não replica a doença sempre? A gente até replica, mas não sempre. Como é que a gente faz essa cura espontânea? Como é que a gente faz a resolução de um problema? Porque nós vamos buscar a informação no corpo vital. Entenderam a maravilha disso, gente? Entenderam que o nosso corpo físico, ele está aqui neste momento, porque nós vivemos no aqui e no agora, por uma escolha que nós fizemos, que foi feita de alguma forma, mas ele sempre pode mudar, a gente sempre pode melhorar. Tá bom? Pode melhorar. Tá ruim? Pode melhorar. Essa é a melhor parte.
Sim, com certeza, O né? corpo físico Com é o certeza. colapso final disso tudo. E isso tem muita lógica. Quando você pega qualquer problema de saúde, você encaixa bonitinho nisso. E quando você pega, por exemplo, a ideia, para aí, mas né, sabe o ahá, né? Quando você entende o que está acontecendo, e aí você nota o quanto que nós podemos dar o salto quântico da cura, como diz o próprio Amit Goswami, ele diz assim, ó, os problemas, eles não são resolvidos no mesmo, né, no mesmo patamar, no mesmo campo de informação em que eles são criados. Eles têm sempre que dar o salto para você poder resolver. Então, a grande maioria das vezes que nós temos doença crônica e doença grave, o problema é mental, é lá no corpo mental que está. O salto quântico é chegar lá. E como que você vai conseguir fazer com que haja uma recuperação do teu corpo físico? Porque você vai juntar a energia, que vai ser a energia do teu campo e do teu corpo vital, para você poder sair do problema. Não tem lógica isso, gente? Sim, sim, com certeza, doutora. Doutora, eu tenho umas perguntinhas. Como a senhora já falou sobre os placebos, né? Placebos e nocebos, acho que a pessoa acabou entrando depois, né? Que foi a Viviane. Mas eu vou pegar a pergunta da Tati, que ela diz o seguinte: o placebo é só para ativar a sua crença? Eu acho que é naquele momento que você falou que quando a gente acredita no placebo, o corpo responde. Acho que é por isso que ela está perguntando, né? Você precisa de algo a mais para acreditar e assim tornar isso real? Então, veja bem, o efeito placebo é esse. Você tem alguma coisa que está fora de você, mas que você acredita que vai fazer bem, e aí quando você toma, você sente bem. Esse é o efeito placebo. Mas para o teu sistema de autocura, para a tua capacidade de autocura, você não precisa de placebo. Você só precisa ter certeza absoluta, irrevogável, de que você vai se curar sim. Porque você pode se curar. A tua autocura, entendeu? Quando você olha para você mesmo e você tem certeza absoluta que pode se curar, você pode se curar. Acredite, você pode. O grande problema é a palavrinha irrevogável. Porque o que acontece? Por isso as técnicas que nós temos que aprender a usar. Porque as pessoas, elas têm uma crença falhada. Ela acredita, mas ela acredita, daqui a pouco ela começa a ficar na dúvida. Mas será que é verdade? Mas a fulana ali, ela estava com câncer e morreu. O outro lá, olha ali, ó, tá ali escrito que a medicina convencional diz que tem que fazer quimioterapia, rádio, etc., e mesmo assim morre, porque 95% das pessoas morrem. Então, olha só, entenderam? No momento que você sai da crença irrevogável, da certeza absoluta, você apaga o que você fez. Aí tem que começar tudo de novo. O nosso problema de criar nossa realidade, então a cocriação da realidade, que pode ser na área da saúde, mas pode ser na área do relacionamento, na área da abundância e da prosperidade, não importa a área, é tudo igual. O nosso problema é a palavrinha irrevogável. Você tem que ter uma crença irrevogável. Você tem que ter uma certeza absoluta. Você tem que fazer um tratado em cima disso. Entenderam? E aí, tudo vai conspirar a teu favor para que você resolva aquilo. Porque não tem outra opção. É a única. O problema do ser humano é acreditar no que está fora dele. É prestar atenção. Por isso que a gente diz, gente, não existe nada que roube mais tempo de você e que acabe mais com a sua vida do que notícia na televisão. Desculpe aí os jornalistas, mas notícia na televisão. Porque ele te dá crenças erradas, ele te enche de coisa ruim, ele fala do que, como o ser humano pode ser mal um com o outro. Então, parem de assistir notícia. A minha sugestão é, pare de assistir notícia. E quando é que o Covid vai embora? Quando todo mundo parar de olhar aquele vírusinho lá do jornal. Vamos parar de pensar no vírus. Quanto mais você pensar em doença, mais doença tem, gente. Quanto mais pensar em saúde, mais saúde tem. Isso é uma coisa muito lógica. Sim, inclusive até eu vou servir eu vou servir de exemplo, né, do que a senhora está falando. Eu peguei Covid, eu e o meu marido, né?
Mas em momento algum eu duvidei que eu ia me curar, né? E ainda por cima, em momento algum eu duvidei dos florais. Para mim, os florais tiveram, assim, uma decisão muito grande sobre a minha cura. Eu não sei se é placebo, se não é, mas eu acredito. Eu até falei com a Milene, né? A Milene, inclusive está assistindo a gente aqui, gratidão, Milene, beijo, tá? Te amo, te adoro, você é fantástica. E ela falou assim, não, vai por mim, confia. E eu falei, tá bom, vou por você e eu confio. E foram, assim, passamos muito tranquilo. Obviamente, meu marido teve muito mais, porque ele é uma porta, não acredita em nada. Eu acho que também isso ajuda, né? Ao contrário, não ajuda. Sim. Mas eu sempre pensei, não, a gente vai sair dessa, e foi, assim, relativamente tranquilo, né? Então, assim, eu assino embaixo do que a doutora está falando, com certeza absoluta, é possível, sim. Isso aí basta muito do que a gente acredita, né? Se a gente acredita que a gente vai para o saco, né? A gente vai. Se a gente acredita que a gente vai ficar boa, a gente vai, né? Eu acho que... A chance é muito maior, como a gente diz, né? Você tem uma chance muito maior. Eu já tive um caso que eu nunca vou esquecer, de um paciente que veio, porque a esposa dele era minha paciente, trouxe ele pela orelha, ele sentou na minha frente, do lado da esposa, ele estava com câncer de tireoide, mas era um câncer de tireoide daquele mais bonzinho, né, como a gente diz. Ele tinha 95% de chance de cura, dito isso pelo médico oncologista tradicional, imagine, né? Ele sentou na minha frente, ele botou o resultado na minha frente, disse assim, ó, eu fui no oncologista, ele me disse isso, eu não acredito nele, eu acredito que eu vou morrer deste câncer, porque toda a minha família morre de câncer. Adivinha se esse homem não morreu um ano depois? Se ele não morreu, morreu! Por quê? Porque ele botou na cabeça, ele acreditava piamente nisso. Eu tentei mudar essa crença dele, eu fiz tudo que era possível para mim, a esposa tentou, e ele simplesmente não fez nada e morreu. Então, é a prova contrária. Se você pode se curar, você também pode morrer de uma crença. Crença hereditária, né? Acredita crença hereditária. Familiar, né? Olha a constelação aí. Constelação, epigenética, mimenética, aí tem um monte de EPIs aí, né? E a Selva falando, comentando dos homens, né? Isso me lembra muito essa participação das mulheres, parece mais abertas a isso, né? Sim. Do que isso também, na minha opinião, isso também tem a ver com a forma com que nós somos criadas, né? Então, a gente tem muito mais esse lado, né, do que os homens pela forma realmente de educação, que, aliás, é também parte das crenças femininas, porque as mulheres são as grandes criadoras dos homens, né, afinal, são pequenos, nós, mulheres, aqui criamos. Então, eu tenho uma cunhada que tem 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas, e a gente sempre comentava, né, ela é a irmã mais velha do meu marido, e a gente comentava muito essa coisa de criar filhos homens. Eu só tenho uma filha mulher, uma única filha, mas estou com 2 netinhos, coisa mais linda. E aí, comentando esse negócio de criar filhos homens, né, e ela disse uma coisa assim maravilhosa, que eu nunca vou esquecer. Ela disse assim, eu crio os meus meninos, os 3 filhos homens dela, para serem melhores maridos. Olha que coisa interessante. E são maravilhosos, tá? Maravilhosos. E são capazes de cuidar de uma casa, cuidar de filho, tudo eles fazem, tudo eles têm uma forma de ver a mulher maravilhosamente bem, porque ela criou os filhos para serem bons maridos. Vê só que maravilha. Nós temos que fazer isso. Tem que fazer uma espécie de movimento, né? Para que as mulheres aprendam a criar bons maridos, os seus filhos bons maridos. Vamos fazer um curso para marido virar do lar, também. Isso. Mães de meninos. Mas, na verdade, a gente sente essa resistência nos homens em geral. E eu vejo que tem muito a ver com
com essa ideia de como a gente, como é que se monta a nossa sociedade, não é? É muito mais, assim, muito mais permissivo para a mulher ficar mais voltada para esse lado emocional, né? É muito mais solta nesse sentido do que os homens. Eu vejo muito isso. Ainda bem que está mudando, como eu digo, ainda a gente sempre tem um lado bom, né? Ainda bem que isso está mudando. A gente, né, já tem bastante gente com essas outras ideias. Já está surgindo efeito, né? Sim. No que a gente está falando aqui, já tá reverberando e surtindo efeito que não é placebo. Exatamente, exatamente. O que eu sinto, e isso é algo que eu venho notando ao longo dessa minha caminhada, né? Eu venho. Bom, em relação à educação formal, criando cursos de pós-graduação e extensão universitária, é desde 2012, que foi quando eu consegui que o MEC autorizasse a nossa primeira pós. Mas muito antes do que isso, eu sempre tive essa ideia de que nós tínhamos que passar conhecimento, informação. Então, criar cursos, dar palestras é algo que eu faço desde sempre, assim, né? Mas o que me parece que a gente vai conseguindo, conforme vai dando cursos, vai criando os cursos, vai dando palestras, a gente vai criando uma coisa chamada massa crítica. Então, pessoas vão entrando nessa ideia. E isso tudo vai montando acessos ao campo de informação do universo. Então, a gente começa a ter mais possibilidade de acesso ao campo de informação. E isso me deixa muito feliz, porque assim como eu, tem muita gente que está dando cursos, que fala e que tem essa ideia. Então, a gente está cada vez mais criando esse campo de informação com acesso, fazendo com que haja realmente uma mudança para melhor no ser humano. Assim como houve uma mudança da Idade Média para a Idade Moderna, que foi uma coisa assim muito poderosa em termos de mudança, fazendo com que a gente chegue onde a gente chegou hoje, né, com toda essa tecnologia, tudo isso. Quer dizer, houve uma mudança, e nós estamos de novo numa mudança, que eu vejo assim, cada vez mais rápida, porque a gente também está evoluindo mais nessa situação, nessa visão de energia, então a coisa está acelerada, né, mas eu vejo que a gente está indo para uma outra fase de evolução do ser humano. Que eu não sei qual é, mas eu acho que deve ser boa. Eu estou achando que é uma fase melhor. É engraçado. Eu estou acreditando e acredito que é boa. É muito legal a doutora falar sobre isso, porque eu fico muito feliz, né? Eu não sou médica, né? Eu não sou da área, mas eu sou partidária dessa forma de pensamento, principalmente da saúde quântica e das terapias integrativas, né? Eu sou muito a favor, a gente teve a visita também, há um tempo atrás, do Dr. Flávio Ferreira, que eu acredito ser um conhecido seu. Ele diz que eu sou madrinha dele na quântica. Ele fala isso mesmo. Um amor muito querido, queridíssimo, e ele também fala a mesma coisa que a senhora está falando, ele fala, porque a gente acabou perguntando, né, que a gente acha estranho, né, o tanto de médico, o tanto de veterinários, o tanto de doutores que estão indo por essa linha, né? E o que você acabou de falar, né, doutora, que realmente é como se fosse uma egrégora que vocês estão montando, né, como se fosse um campo mesmo, um campo quântico nesse pensamento, que excelente, porque eu acho que está na hora, mais do que na hora, inclusive da própria medicina, eu sei que vocês falam saúde, mas a própria medicina se dar de conta de que existem outras possibilidades que são fantásticas, né, que a gente, né, não pode desprezar. Mas, enfim, para finalizar, né, porque o nosso tempo já deu, né, deu um show aqui, doutora, eu queria que você mostrasse para mim essas capas de livros que você tem aí, por favor, dos seus livros, né? Fale o nome para o pessoal aqui que tem casa. Então, esse é o Sistema Floral de Ação Quântica, é um livro que eu escrevi em cima das fórmulas florais, tá? E se alguém ficou em dúvida,
As nossas fórmulas florais, elas não são placebo, no sentido da palavra na medicina convencional, tá? O que é placebo na medicina convencional? É uma pílula de farinha, vamos dizer assim, que não tem nenhuma ação e que a pessoa simplesmente acredita que vai ter ação. Esse é o placebo real da medicina convencional. Os nossos florais quânticos, eles são fórmulas florais que levam uma informação, essa informação é para modular e harmonizar a energia das pessoas. E a resposta epigenética celular vai ser de acordo com essa modulação energética. Então, nós temos, por exemplo, recém-nascidos, eu tenho exemplo do meu neto, né? Os recém-nascidos com problema que se curam totalmente em função do uso desta informação, que é o floral, que faz a modulação energética. E recém-nascido não poderia agir em cima de floral, em cima de placebo, porque o recém-nascido não tem a crença formada ainda. Então, se funciona nos animais, cães, gatos, até uma tartaruga nós já tratamos e funcionou. Até o hipopótamo agora eu lembrei do hipopótamo. Gente, a gente tratou com floral quântico o hipopótamo aqui em Curitiba e deu certo. Então, olha só. Então, se animais, recém-nascidos, gente em coma, que não tem a capacidade de pensamento, de crença, se realmente responde, os florais não são placebo, no sentido da palavra placebo da medicina convencional, tá? O que eu quis falar aqui foi que nós podemos usar como energização, como informação para despertar a nossa autocura, também as terapias que são energéticas. Aqui eu falei de homeopatia, do floral, falei do floral quântico, mas poderia ser reiki, poderia ser outras terapias energéticas que também são capazes de ampliar nossa capacidade de autocura, ok? Agora, eu tenho outro livro, esse aqui é um livro que eu lancei em Portugal, ele é um livro lançado pela Mahatma, mas que está disponível no meu site, rosangelaarnett.com.br. Este livro aqui é tudo o que você precisa saber sobre colágeno, que é uma outra paixão minha. Eu venho estudando colágeno aí há 20 anos. Esses são os dois livros que eu tenho aqui pertinho de mim.